Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora para sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo, há informações importantes lá, bem como o meu contato direto com a rede vizinha para agendamento de leituras particulares. Então, talvez, além do trabalho que vocês conheçam, que eu faço aqui no YouTube, que é das coletivas, também realizo tiragens particulares. Para quem sentir afinidade com a minha energia e quem decidir, né, por esse caminho e quiser fazer tiragens comigo, podem entrar em contato através da descrição do vídeo, há o link direto para contato lá. Também há a possibilidade para que vocês realizem a doação para o pessoal do Rio Grande do Sul, que está passando por essa calamidade em relação a enchentes, às chuvas, né? Então, para quem estiver assistindo esse vídeo no momento que eu estou gravando, ainda estão aceitas as doações por um meio confiável, tá? E direto para que vocês possam realizar, caso ainda não consigam, né? Ter descoberto um meio seguro e válido para poder realizar essa doação. Vou pedir para que vocês ignorem qualquer tipo de ruído externo, tá, pessoal? Estou gravando aqui no quarto de atuação, quarto de cartas, quarto de jogos, cada hora eu chamo de uma forma, né? Enfim, e temos duas gatinhas aqui maravilhosas, então se a mesa tremer, se vocês ouvirem algum tipo de ruído, miado, ó, a gatinha agora ela tá caçando o oculto aqui, tá caçando nada, já saibam que é por isso, tá? Outra coisa que eu quero indicar também, pessoal, para vocês que fazem parte de religiões de matriz africana, que estão num processo de tentativa de iniciação nesse meio, ou que estão num processo de talvez saída desse contexto, eu recomendo o canal Exu e Seus Encantos, tá? Ele é administrado lá pelo Alexandro, aqui mesmo na plataforma ele faz esse trabalho maravilhoso, ele consegue falar de uma forma responsável, de uma forma rebuscada, com consciência, mas ao mesmo tempo com muita humildade e seriedade, tá? Então, para quem quiser analisar o trabalho dele, para quem quiser conhecer, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também o contato direto, o link para o canal dele. Aí vocês podem talvez conhecer, se apaixonar, se encantar pelo trabalho dele, como é o meu caso, né? E é isso, né? Eu acredito que aquilo que é bom, aquilo que deve ser indicado, aquilo que deve ser compartilhado, é a nossa parte, né? Atuar dessa forma. Nós temos tanto compartilhamento de coisas negativas, de negatividades das pessoas que estão em religiões ou que saíram de religiões, então por que não, né, compartilhar a positividade? E esse trabalho certamente é muito positivo. Então, dito tudo isso, passados os recados, eu venho aqui mais uma vez, né, continuando essa caminhada Lenormand, com a carta número 23, a carta dos ratos. A carta dos ratos aqui eu trago dois decks que são mais simplistas. Esse deck aqui eu trago porque existem algumas lâminas que existem oportunidades que você possa fazer a substituição ou mantê-las ambas, como é o meu caso, né? Eu mantenho todas as lâminas desse deck. Esse aqui é um deck que ele tem, por muitas vezes, elementos que podem vir a contribuir para uma melhor qualidade de leitura, para poder ampliar seus horizontes nesse aspecto. E temos o deck que eu chamo de deck temático, que é o deck de Afrodite, tá? O Afrodite Lenormand. O que foi, meu amor? É a gatinha aqui, gente. Daqui a pouquinho eu te dou atenção. Então, cada uma dessas lâminas, elas vão nos dar reflexões, mas de maneira geral, a gente pode tirar das cartas dos ratos, né? Por assim dizer, mensagens que são únicas. Então, não precisa necessariamente nós termos elementos para que nós possamos fazer uma boa tiragem. Ela vai poder ampliar seus horizontes de maneira visual, mas não necessariamente é obrigatória. Então, a carta dos ratos, geralmente as pessoas tendem a analisar como sempre mensagens negativas, tá? Então, a priori, eu vou começar pelas negativas e depois vou pelas positivas. Se em algum momento eu precisar retornar no caráter negativo, entre aspas, da carta, eu vou fazer, porque vocês sabem que aqui eu não tenho um roteiro elaborado. Então, eu vou fazendo de acordo com o que eu vou sentindo, de acordo com o que a mensagem vem sendo passada, de acordo com conforme eu vou sentindo, né, de passar para vocês.
Então, a carta dos ratos geralmente ela costuma falar sobre preocupações, perigos, desgastes, roubos, perdas, confusões, né? Medos, intrigas. Então, muito do que se refere à negatividade pode ser associado à carta dos ratos. Pode ser uma pessoa agindo por debaixo dos panos para poder te confrontar ou simplesmente para poder literalmente destruir algum contexto, alguma base que você tenha, destruir um relacionamento, contar fofocas, porque o rato ele é aquele, né, que traz aquelas migalhinhas, leva de um lado para o outro. Então, de maneira geral, ele é um alerta para que se tome cuidado. Principalmente com energias que você não espera que estejam atuantes aí nos seus contextos, que estejam atuantes aí na sua própria aura, na sua energia, porque ela pode, né, atrelada a outras cartas, falar sobre magias negativas, magias de destruição, magia de desenlace matrimonial, magia de afastamento. Lembre-se que o rato, ele corrói, né? Então, tudo aquilo que é corrosivo, tudo aquilo que pode ser corroído, que pode ser destruído, é representado pela carta dos ratos. Então, de maneira geral, a gente tem muita negatividade atribuída à carta dos ratos. Com certeza, depois eu vou voltar e vou atribuir mais alguns fatores. Mas agora eu vou falar sobre as positividades, né? Porque de negatividade, nós mesmos acabamos tendo nossos próprios contextos. Mas é como sempre falo, precisamos analisar aquele arquétipo, aquele símbolo de acordo com conforme ele age na natureza, ou pelo menos no meio real. Então, os ratos, como meio positivo, ele pode ser, né, aquela condição, mais uma condição, né? Ele pode ser oportunista, num campo negativo, por assim dizer. Aproveitar oportunidades para poder roubar, para poder fazer ninhos, né? Ou seja, uma energia estrangeira, uma energia negativa, né? Fazendo associações e fazendo parte do seu meio, como se fosse alguém do seu próprio meio, um vínculo familiar, se cria um vínculo de confiança ali, que muitas vezes a pessoa é uma ratazana, traiçoeira, por assim dizer, e você não percebe. O que nós costumamos, pelo menos eu costumo chamar de rastejante, né? Quando uma pessoa ela é nociva, ela é negativa, ela é traiçoeira, eu chamo de rastejante. Então, assim como no aspecto negativo o rato ele é oportunista, no aspecto positivo também podemos dizer que ele é oportunista, no sentido de você aproveitar oportunidades. Pequenas oportunidades que você pode construir algo grande, né? O rato ele não faz um banquete com pequenas coisas. E aqui eu não estou considerando aquela condição de escassez, que é outro ponto negativo dos ratos, né? De migalhas, receber migalhas, aceitar migalhas do próximo, doar migalhas. Não, aqui eu estou falando de unir pequenas coisas com as quais você pode construir algo grande, um grande banquete. Então, se aproveitar de energias que muitas pessoas podem desconsiderar, oportunidades que pessoas podem desconsiderar e você fazer daquilo um grande banquete, por assim dizer. Então, é ser oportunista nesse ponto, aproveitar a oportunidade, né? Que lhe é dado, mesmo que para outros possa parecer pequeno. Vocês querem ver um aspecto muito importante da representação da carta dos ratos? Quando as pessoas elas costumam fazer concursos e elas fazem no sentido de procurar em cidades que talvez sejam distantes, né, do seu meio de vivência atual, mas que em contrapartida oferece oportunidades que quase ninguém quer. Então existem cidades que têm oportunidades que você vai precisar fazer uma locomoção, vai ser necessário um desafio, um sacrifício. O rato ele também passa por desafios e sacrifícios para conseguir chegar onde ele quer, né? Mas ele é oportunista nesse sentido. Então muitas vezes a pessoa ela vai para uma nova cidade para construir uma carreira onde muitas vezes ela tem um bom salário, um bom ordenado, né? E seja como for, ela vai conseguir, né, uma oportunidade que outras pessoas desprezaram. Assim como os ratos fazem de um banquete algo que outras pessoas desprezaram. Mas preste atenção, aqui eu não estou falando, né, do sentido de migalhas. Eu estou falando no sentido como se nós estivéssemos analisando sob uma perspectiva positiva. Tudo tem uma perspectiva positiva nessa vida. Por mais que nós não consigamos enxergar dessa forma naquele momento. Então essa pessoa aproveita a oportunidade que ninguém quer para fazer o seu império, por assim dizer, né?
O rato, ele também é muito astuto. Ele tem muita inteligência. Ele consegue acompanhar padrões. Então, se ele descobre, se ele percebe que um parceirinho dele, né, até um familiar, seja como for, não conhecemos na íntegra, óbvio, né? Não vamos saber se algum rato, por exemplo, que ele desencarnou, ele veio a óbito porque ele comeu, né, um veneno. Não sabemos se é parente. Mas, enfim, estou contextualizando para vocês entenderem. Mesmo, seja qual o vínculo de parentesco, seja qual o meio for, se ele nem conhecia aquele ratinho ali, ele vai levar aquele padrão para ele e ele não vai repetir o mesmo erro, o mesmo engano. Então, dificilmente você vai conseguir pegar o rato da mesma forma, porque ele se adapta. O rato, então, ele também é adaptação. Ele sabe onde existem riscos, ele sabe onde houve perda e ele não vai cair naquela mesma circunstância. Então, em muitas circunstâncias e muitas análises, você vai tirar para um consulente e pode ser que esse consulente seja o rato ali na questão, né? Ou pode ser que ele seja a pessoa da qual o rato se aproveita. E aí o rato ele pode ser um aspecto positivo, pode vir no aspecto positivo ou ele pode vir no aspecto negativo. Ele pode vir na condição de ser oportunista, no sentido de aproveitar, né, as pequenas circunstâncias para poder fazer algo grande, para construir algo mais sólido e maior do que se possa imaginar, mas ele também pode ser aquele que aceita migalhas. Outra questão, né? Acredito que eu não falei anteriormente. Voltando a falar da condição do negativo. Pessoas que aceitam migalhas emocionais, migalhas materiais, pessoas que vivem de restos. Aquela pessoa que vive um padrão onde ela sempre precisa, né, se relacionar com quem é ex do outro, explicando, né? Você tem uma pessoa que você vê claramente uma rixa, uma rivalidade. Parece que aquela pessoa sempre quer se relacionar com o ex-parceiro, ou com, no caso, o atual parceiro de outra pessoa. Então, assim que aquela pessoa termina, a pessoa vai lá e cata, por assim dizer, aquela migalha, aquele resto. Eu não estou dizendo que uma pessoa que termina um relacionamento é uma migalha, é um resto. Vocês estão entendendo o contexto, né, gente? A pessoa precisa sempre de provar daquilo, se relacionar com alguém que outra pessoa já se relacionou. É como se fosse um meio de competitividade, mas é negativo. Porque é como se você vivesse sempre das sobras, do resto, daquilo que o outro já vivenciou. E não é aquela coisa vulgar, né, da sexualidade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da necessidade de você sempre ter aquilo que é do outro. Num contexto de que você sempre precisa... Outro caso, às vezes a pessoa nem espera terminar para poder se relacionar. A pessoa sempre faz questão... A pessoa está se relacionando com outra, né? Tem um contexto, uma pessoa que é rival, se relaciona com uma mulher. Aí essa pessoa vai lá, que é o ratinho, vai minar a relação para poder destruir, para poder fazer com que aquela mulher ali traia. Aí a outro contexto descobre e termina. Se relaciona com outra mulher. Aí esse ratinho vai lá de novo, mina a relação. Tá entendendo? E assim acontece diante de todos os horizontes, diante de todos os fatores. Emprego, pessoas que fazem questão, né, de minar o emprego dos outros. Aquela pessoa invejosa, né, que não aceita que o outro tem mais prestígio, mais brilho. Isso também pode ser caracterizado, simbolizado pela carta dos ratos, né? Pode ser representado por essa lâmina. Mas voltemos a falar sobre as positividades, né? O rato, ele é uma pessoa muito astuta, ele é um bom construtor, porque você percebe que ele constrói boas coisas no oculto, né? Ele constrói o ninhozinho dele ali para ele, eu estou falando para o horizonte dele, para a perspectiva dele. É totalmente aconchegante, confortável. O que reflete também a outra característica possível, né, de se analisar como positiva do rato. O rato, ele é aquele que aproveita a oportunidade que lhe é dada, né? Como eu já falei, ele faz o império e ele faz no oculto, no silencioso. Então, ele não é aquele que expõe as suas perspectivas, os seus planos, para poder vir outro destruir. Então, como eu falei, você pode ter um aspecto do rato positivo para análise no sentido de ele ser esperto, astuto, engenhoso e fazer grandes construções com algo que para outros pode ser pouco, mas ele também pode ser aquele que se faz valer de migalhas, que se nutre de migalhas, que sempre aceita o mínimo, o pouco, o baixo,
Vocês acompanham, né? Principalmente, essa carta é a carta que eu mais gostaria de falar. É uma das cartas que eu mais esperava. Eu até falei com o meu companheiro, que era a próxima carta, inclusive. Não lembro sobre o que nós estávamos conversando, sobre aspectos positivos da carta dos ratos. E eu falei que eu estava muito ansioso para gravar esse vídeo. Porque o rato, ele tem muitos aspectos positivos, né? A astúcia, a engenhosidade, como eu falei. A construção através de algo pequeno que ele faz se tornar grande. Fazer as coisas no oculto, ou seja, ninguém destrói os planos dele. Então, você pode ter um aspecto de um rato que ele é discreto, sigiloso, ninguém destrói seus planos, ou você pode ter o rato que é aquele que destrói, né, os aspectos, os sentimentos, a vida, né, o financeiro, o emocional, o relacionamento, a psique do outro. Tem muitas pessoas que são ratinhas no sentido de minar o emocional e até o mental, o psíquico das outras pessoas. É outro ponto negativo dos ratos, né? Aquela pessoa que fica com caraminholas, ratinhos na cabeça. Aquela pessoa que mina, né? Faz seu boicote. Boicota o outro e muitas vezes pior, talvez, né? Em alguns aspectos, boicota a si mesmo. Então, o auto-boicote, o boicotar, fala sobre o rato. Tudo aquilo que é minar fala sobre o rato. Então ele pode ser um bom construtor, mas ele também pode ser aquele que destrói tudo. Ele pode ser aquele que aproveita oportunidades, mas aquele que vive de migalhas. Existe um aspecto também, né, que costumam dizer, costumam assimilar. Esse eu confesso para vocês que eu geralmente não costumo associar nas minhas leituras. Mas é aquela condição do trabalho em comunidade. Eu não costumo ver o rato dessa forma, né? Eu também não conheço em sua totalidade os movimentos dos ratos. Eu observo, eu analiso, eu já li um pouco sobre, né? Para poder ter uma base, né? Mais ou menos aí mais definida dos ratos. Mas, a princípio, o que eu posso dizer para vocês é que o que é muito falado é que os ratos, eles também são muito bons em trabalhar em comunidade, em grupo. Como se eles fizessem uma comunicação. Lembra que eu falei para vocês em relação aos riscos? Como se eles tivessem uma comunicação entre si para poder comunicar aos outros. Daquilo que não serve, do risco, daquele ambiente que é nocivo para ele, que apresenta algum tipo de perigo. Então, de maneira geral, o que eu quis apresentar para vocês hoje é que os ratos, eles podem ter um aspecto negativo, mas ele também tem muitos aspectos positivos, tá? Eu talvez não vou conseguir assimilar e não vou conseguir passar para vocês todos os aspectos positivos. Mas analisem os ratos, tá? Analisem a esperteza, a destreza, a comunicação deles, as possibilidades e formas para que vocês tenham uma análise em sua totalidade, não só um aspecto negativo. Ah, rato é traição, rato é pobreza, rato é desgraça, rato é queda no financeiro. Mas ele também pode ser um bom construtor. Lembre-se que eu falei, né, sobre aquela condição de que nas pequenas oportunidades eles enxergam algo grande, um potencial enorme. Então o rato, ele também pode ser um aspecto positivo se você, vamos supor que você faz a ativação do arquétipo do rato na sua energia. Ele também tem um aspecto positivo dele. Ele pode ser um construtor. Se você estiver nesse momento sentindo que você está tendo migalhas na sua vida, se você sentir, por exemplo, no seu coração que é um bom arquétipo, se você sentir que você pode, né? Tudo tem a ver com a associação daquilo que você sente. Então, se você sente que o rato, ele pode ser um bom construtor, ele pode aproveitar das oportunidades pequenas como você hoje pode estar vivenciando, você pode, né, ativar esse arquétipo. Então, eu acho que seria mais ou menos isso, gente. Se eu ficar falando sobre todas as possibilidades de interpretação do rato, como eu sempre falo, eu vou ficar aqui o dia todo gravando, né? E o pessoal do bloco ao lado já ligou, né? Som, infelizmente. Eu tô gravando por volta das 14 horas. E acontece, né? Então, eu não sei se isso vai atrapalhar de alguma forma, se mais à frente vai prejudicar, se vai vir a ser retirado o vídeo. Então, nem vale tanto a pena ficar gravando, né? Com som alto do jeito que tá. Eu espero que eu tenha auxiliado até aqui. Se você tiver alguma perspectiva positiva, principalmente, mas também negativa, é válido, tá? Dos ratos.
Pode colocar aí nos comentários, você será muito bem-vindo a essa troca. Vai trocar com pessoas de pouca experiência, vai trocar com pessoas de muita experiência, irá trocar comigo, porque com certeza pode ser que eu venha abordar, né? Possa vir a representar algo sólido e válido para minha interpretação. Eu posso enxergar o rato dessa forma que talvez até então eu não enxerguei e vou atrelar isso na minha leitura, ok? Então quem quiser contribuir, deixa aqui nos comentários. Agradeço a oportunidade, agradeço a sua presença até aqui. Até o próximo encontro. Valeu, fui!